empresário rico, pensou que tinha perdido sua esposa anos atrás. 10 anos depois, ele a viu em um trem com outra família. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar seu like para não perder nossas histórias emocionantes e continuar nos apoiando. Na movimentada região financeira de Londres, Ethan Sullivan olhava para a cidade através da janela de seu escritório. Aos 32 anos, ele havia expandido significativamente a empresa de iates fundada por seu pai. Seus dias eram previsíveis, reuniões intermináveis e eventos sociais que o entediavam profundamente. Ele sentia que todos ao seu redor queriam algo dele: um emprego, um favor, uma parceria. Nos eventos e recepções ele sorria e conversava, mas dentro dele crescia um vazio cada vez maior. Sua mãe, Margaret, insistia constantemente que ele precisava se casar e o convidava para jantares com filhas de famílias influentes. Mas o brilho nos olhos das mulheres que conhecia não tinha nada a ver com amor verdadeiro. Era apenas o reflexo do status que o sobrenome Sullivan poderia proporcionar. Em um hospital particular de Londres, Sophia Carter terminava seu plantão como fisioterapeuta especializada em reabilitação cardíaca. Filha de um professor de matemática e de uma dona de casa, conquistou seu espaço na profissão com determinação e muito trabalho. Aos 27 anos, já era uma especialista reconhecida pelo sucesso na recuperação de seus pacientes. Sua rotina girava entre o hospital e a clínica onde atendia pacientes particulares. Enquanto suas amigas sonhavam com casamentos grandiosos, Sofia focava em sua carreira e no bem-estar de seus pacientes. Passava as noites em seu pequeno apartamento em Caduqueuil, pesquisando novas técnicas de tratamento. Seus relacionamentos nunca duravam muito. Muitos homens se sentiam intimidados por sua independência. O destino decidiu cruzar seus caminhos em uma tranquila manhã de terça-feira. O pai de Ethan sofreu um leve ataque cardíaco durante uma reunião de negócios e precisaria iniciar um processo de reabilitação. Como um dos melhores hospitais estava incluído no plano de saúde da empresa, levaram-no para lá. A sala de espera estava lotada, mas, como sempre, o sobrenome Sullivan abriu portas. No entanto, Sofia deixou claro que ele deveria esperar como qualquer outro paciente. Quando finalmente foram atendidos, uma especialista de postura firme os recebeu. Pai e filho discutiam negócios quando Sofia entrou na sala e cortou a conversa de forma direta. Senhores, aqui a prioridade é a saúde. Durante o exame, Ethan observou como Sofia explicava o tratamento com precisão e profissionalismo. Ela fez perguntas detalhadas sobre a rotina do pai e criticou duramente seus hábitos alimentares irregulares. Não havia qualquer traço de bajulação em sua postura. Para ela, Ethan não era um empresário famoso que aparecia nas capas de revistas. Era apenas um filho preocupado com o pai. O que mais o impressionou foi ver que seu pai, conhecido por seu temperamento rígido, ouvia atentamente cada palavra de Sofia. Quando o exame estava quase no fim, Ethan tentou convidá-la para jantar como forma de agradecimento. Mas, inesperadamente, Sofia recusou com gentileza, porém de maneira firme. Agradeço seu convite, Sr. Sullivan, mas mantenho sempre limites profissionais com as famílias dos meus pacientes. Essa recusa direta e sincera só aumentou o interesse de Ethan. A caminho de casa, ele não conseguia tirar a fisioterapeuta da cabeça. Até seu pai, de maneira incomum, comentou: "Essa garota sabe o que faz." Ethan apenas assentiu em silêncio. Havia algo naquela simplicidade e profissionalismo que o tocava profundamente. Mesmo entre reuniões importantes, sua mente sempre voltava para aquela consulta. Durante todo o processo de reabilitação do pai, ele pensava na disciplina e dedicação de Sophia Carter. Ethan começou a comparecer a todas as sessões de fisioterapia do pai. Cada vez mais, ele observava a maneira impecável como Sophia conduzia o tratamento. Tentava iniciar conversas, mas ela sempre mantinha sua postura profissional. Durante as sessões, ela enfatizava a importância de reduzir o estresse e tirar pausas do trabalho. O estado de saúde e até o humor do pai de Ethan começaram a melhorar visivelmente. Em casa, ele até brincava dizendo que o filho estava mais interessado na fisioterapeuta do que na recuperação dele. Ethan não fazia questão de negar. O fato de Sofia não se importar com status ou dinheiro era algo raro no mundo de Ethan. E ela começou a perceber que ele estava sempre presente em todas as sessões, ao contrário de outros filhos de famílias ricas, que geralmente não se envolviam nesses processos. Ele estava lá, atento e dedicado. Com o tempo,
Sofia percebeu que por trás da imagem de empresário havia um homem que se preocupava profundamente com o pai. Durante as sessões, às vezes notava que Ethan a observava, mas mantinha sua postura profissional. No hospital, seus colegas brincavam sobre como ela era sortuda por atender o solteiro mais cobiçado de Londres. Mas para Sofia, Ethan era apenas o filho de um paciente que precisava de cuidados. Ainda assim, não conseguia ignorar a solidão que enxergava nos olhos dele. Era um sentimento semelhante ao que ela mesma carregava. Seus amigos achavam loucura ela manter distância de alguém como Ethan. O destino interveio mais uma vez desta vez, em uma chuvosa tarde. Sofia havia terminado seu plantão e esperava um táxi na porta do hospital. Ethan, ao chegar para acompanhar mais uma sessão do pai, a viu ali, sem guarda-chuva. Ofereceu-lhe uma carona. Desta vez, por estarem fora do ambiente hospitalar, ela aceitou. No carro, pela primeira vez, conversaram sobre assuntos além da fisioterapia. Descobriram que ambos adoravam livros de história e frequentavam o mesmo café escondido em uma esquina de Londres. A conversa fluiu de forma natural. Já não eram apenas médico e familiar de paciente. Sofia percebeu que Ethan era diferente dos outros homens ricos que conhecia. Havia uma simplicidade genuína nele. O trajeto de 20 minutos pareceu durar apenas 5. Algo entre eles havia mudado naquela viagem. Nas sessões seguintes, os olhares se prolongavam um pouco mais, os sorrisos eram mais frequentes. O pai de Ethan, sempre perspicaz, brincou que o filho nunca tinha sido tão pontual para compromissos médicos antes. Já os outros pacientes de Sofia notavam que nos dias em que a família Sullivan tinha consulta, ela parecia mais alegre. Apesar de manter sua postura profissional, era inegável que a química entre eles estava se tornando cada vez mais forte. Ethan começou a frequentar o café que Sofia gostava de visitar depois do trabalho, na esperança de encontros casuais. Sofia fingia ignorar seus esforços, mas, no fundo, esperava ansiosamente por aqueles momentos. À medida que o tratamento do pai de Ethan se aproximava do fim, ambos sabiam que precisavam encarar seus sentimentos. Em uma das últimas sessões, Sofia finalmente admitiu para si mesma. Ela também sentia algo especial por Ethan. Não era apenas uma atração. Apesar de todas as barreiras que havia imposto, entre eles havia um vínculo genuíno que crescia de maneira natural. Ethan, por sua vez, sentia, pela primeira vez, uma conexão profunda com alguém que não se importava com seu dinheiro ou status. Ele planejava fazer um convite especial depois da última sessão, mas o destino mais uma vez interferiu. Ninguém poderia prever o que aconteceria antes daquela última consulta. Na última sessão de fisioterapia, Ethan finalmente criou coragem. Assim que seu pai saiu da sala, Ethan segurou delicadamente a mão de Sofia. Agora não sou mais apenas o filho de um paciente, disse ele. Aceitaria jantar comigo? Para sua grande alegria, Sofia sorriu suavemente e assentiu. Aquele jantar foi apenas o primeiro de muitos. O relacionamento entre eles se desenvolveu de maneira natural, como se o destino quisesse uni-los desde o primeiro dia. 6 meses depois, Ethan fez o pedido de casamento em um pequeno restaurante à beira-mar, o mesmo lugar onde tiveram seu primeiro encontro. A notícia de que o herdeiro da família Sullivan iria se casar com uma fisioterapeuta comum causou um grande alvoroço em toda a Inglaterra. Os jornais não falavam de outra coisa, mas para eles, as manchetes e os comentários maldosos não importavam. Nas palavras de Ethan, Sofia não apenas havia curado seu pai, mas também seu coração solitário. O noivado trouxe mudanças significativas em suas vidas, mas ambos estavam determinados a permanecer fiéis a si mesmos. Sofia recusou educadamente todos os privilégios que o sobrenome Sullivan poderia lhe proporcionar e continuou trabalhando no hospital. Seus pacientes ainda eram sua prioridade, e essa dedicação só aumentava a admiração de Ethan por ela. Ethan, por sua vez, começou a dedicar mais tempo a si mesmo e redescobriu sua paixão pelo mar, que havia deixado de lado devido ao trabalho. Seus planos para o futuro eram simples, mas cheios de significado. Uma casa tranquila perto do oceano, crianças correndo pelo jardim, finais de semana longe da cidade, aproveitando momentos em família. Quando Sofia sugeriu um casamento íntimo e discreto, Ethan concordou sem hesitar. No entanto, sua mãe, Margaret, insistiu que o casamento do único herdeiro da família Sullivan deveria ser celebrado com uma grande cerimônia. Após longas discussões, eles finalmente cederam e aceitaram um casamento tradicional. A última noite,
um passeio romântico de barco. Na véspera do casamento, Ethan queria realizar a surpresa que planejava há semanas. Antes de se casarem, ele desejava levar Sofia para um último passeio romântico de barco. O dia parecia perfeito. Uma brisa suave soprava do mar e o sol começava a se pôr no horizonte. Sofia vestia um delicado vestido e tinha sobre os ombros o chale azul que havia ganhado de presente de Ethan em seu aniversário. A cor do tecido combinava perfeitamente com os tons do céu naquela noite. Havia algo mágico no ar. Durante o passeio, relembraram o passado e cada momento que os trouxe até ali. A primeira consulta, as sessões de fisioterapia, a viagem sob a chuva, os encontros inesperados. Enquanto o barco deslizava suavemente sobre a água, compartilhavam seus sonhos para o futuro. Você mudou minha vida, disse Ethan, abraçando Sofia por trás. Me mostrou que há muito mais além do trabalho e do dinheiro. No entanto, enquanto conversavam sobre o casamento, não perceberam que o tempo começava a mudar. O vento, que antes soprava levemente, ficou forte de repente, agitando as águas. Nuvens escuras cobriram rapidamente o céu, bloqueando os últimos raios de sol e tornando o ambiente ameaçador. Quando finalmente notaram a tempestade se aproximando, já era tarde demais para voltar. Em poucos minutos, ondas gigantes começaram a sacudir o pequeno barco. Ethan segurou o leme com força e, com um tom apreensivo, disse a Sofia para se agarrar ao corrimão. De repente, a chuva desabou, reduzindo drasticamente a visibilidade. Um trovão ensurdecedor ecoou no céu, seguido por uma onda colossal que atingiu o barco de lado. O impacto foi brutal. O barco virou completamente. A última coisa que Ethan viu antes de ser engolido pelo mar foi o chale azul de Sofia flutuando na escuridão das águas. Logo em seguida, uma onda monstruosa o separou para sempre. À deriva, sozinho entre os destroços. Horas depois, um grupo de pescadores encontrou Ethan inconsciente, agarrado a uma boia salva-vidas. Seu corpo estava coberto de cortes e ele sofria de hipotermia. Mas estava vivo. De Sofia, restava apenas o chale azul. O enigma do desaparecimento. Ethan ficou à deriva entre os destroços do barco sozinho. Semanas de buscas foram conduzidas. A guarda costeira, mergulhadores e voluntários vasculharam toda a região, mas não encontraram nenhum vestígio de Sofia. O quarto de hotel onde ela deveria se arrumar para o casamento permaneceu intacto. Seu vestido de noiva ainda pendia na porta do armário, um vestido que nunca seria usado. Ethan se recusava a acreditar que Sofia estivesse morta. No fundo do coração, ele sentia que ela estava viva em algum lugar. Mas se estivesse, por que nunca voltou? O que realmente aconteceu naquela noite? Essas eram as perguntas que tiraram o sono de Ethan por 10 anos. Naquela noite, Ethan também deixou de ser quem era. Ele se tornou prisioneiro das sombras do passado. O sentimento de culpa o consumia mais a cada dia. Mas no fundo, essa culpa era apenas uma maneira de tentar esquecer. Seu escritório era o mesmo, mas Ethan já não era. Seu sorriso desaparecera, dando lugar a uma expressão séria e distante. As pessoas comentavam sobre como os olhos que antes brilhavam, agora pareciam vazios. Seu pai tentava animá-lo, dizia que precisava seguir em frente. Mas como ele poderia continuar? Cada onda no Bósforo parecia esconder um segredo daquela noite. Até sua mãe parou de insistir para que conhecesse novas pessoas. Durante 10 anos, nenhuma mulher despertou nele o menor interesse. Os primeiros anos foram os mais difíceis. Ethan gastou uma fortuna em buscas particulares. Contratou os melhores detetives. Investigou hospitais e clínicas em toda a Inglaterra. Mas não havia nenhum sinal de Sofia. Era como se ela tivesse evaporado naquela tempestade. O pequeno museu marítimo onde ela fazia trabalho voluntário manteve sua foto na recepção por anos. Seus antigos pacientes, ao visitarem o hospital, ainda perguntavam por notícias dela. Família e amigos diziam que ele precisava aceitar a realidade e seguir em frente. Mas, para Ethan, tudo o que lhe restava era o chale azul guardado na gaveta de sua mesa. A única lembrança silenciosa do seu maior amor e sua maior perda. Com o tempo, a dor não diminuiu. Apenas se tornou sua companheira constante. 10 anos depois, a Sullivan Yachts, sob a liderança de Ethan, cresceu como nunca antes. No entanto, ele nunca mais colocou os pés em um barco pequeno. Suas viagens de negócios eram sempre em grandes embarcações ou jatos particulares. Era irônico.
O mar, que antes lhe trazia paz, agora era seu maior medo. Em raras ocasiões, quando precisava comparecer a eventos náuticos, sua atenção era visível. Seus olhos sempre estavam fixos no horizonte, como se esperasse que, a qualquer momento, Sofia emergisse das águas. Seu pai, vendo que essa obsessão o destruía, sugeriu vender a empresa. Mas Ethan recusou. O mundo continuou girando ao seu redor. Seus amigos se casaram, tiveram filhos, formaram famílias. Ele comparecia a casamentos e celebrações porque era esperado. Mas sua mente sempre estava no passado, 10 anos atrás. O apartamento que comprou para viver com Sofia permanecia intocado, exatamente como haviam decorado juntos. Às vezes, ele se sentava na varanda, observando o Bósforo por horas, revivendo cada momento que passaram juntos. As pessoas diziam que ele precisava esquecer o passado. Mas como ele poderia fazer isso? Dentro dele havia uma sensação. Algo lhe dizia que Sofia não havia realmente partido. Isso não podia ser apenas uma tragédia qualquer. Um encontro inesperado. Com a aproximação do 10º aniversário do desaparecimento de Sofia, Ethan se sentia mais inquieto do que nunca. Para tentar distrair sua mente, decidiu fazer uma viagem de negócios. Normalmente, sempre viajava de jato particular, mas dessa vez, fez uma escolha rara. Decidiu ir de trem de Londres a Manchester. Naquela manhã, o trem estava bastante tranquilo. Ethan tentava se concentrar nos relatórios de trabalho. Mas em um momento, levantou os olhos e seu mundo parou. No vagão ao lado, uma mulher lia um livro. Uma silhueta familiar. Aquela silhueta familiar. A forma como ela inclinava a cabeça. Seria possível? Depois de 10 anos, seria mesmo ela? O coração de Ethan disparou. Quando a mulher levantou o rosto e olhou para ele, o tempo pareceu congelar. Era definitivamente Sofia. Ele quis correr até ela, perguntar o que havia acontecido, exigir respostas. Mas algo o impediu. O homem sentado ao lado dela segurava sua mão com carinho. E, no assento à frente deles, brincavam duas crianças, um menino e uma menina. Os dois tinham os mesmos olhos de Sofia. Um choque devastador. O estômago de Ethan revirou. Sofia estava viva. Mas agora ela tinha outra família. As crianças pareciam ter entre 6 e 8 anos. O que significava que ela havia reconstruído sua vida logo depois de desaparecer. O homem ao lado dela tinha uma postura protetora de tempos em tempos. Ele se inclinava e sussurrava algo para Sofia. E ela sorria. Aquele sorriso que antes pertencia apenas a Ethan. Ethan congelou, como se estivesse assistindo a um filme de terror. Por 10 anos, chorou sua perda. Por 10 anos, destruiu sua própria vida esperando que ela voltasse. A mulher pela qual sofrera tanto estava vivendo uma vida feliz. E o pior de tudo, ela nunca escolheu voltar. A verdade era ainda mais assustadora. Enquanto tentava processar o choque, algo muito mais perturbador chamou sua atenção. Sofia não parecia surpresa ao vê-lo. Quando seus olhares se cruzaram, Ethan tentou decifrar a expressão dela. Não havia choque. Não havia culpa. Em vez disso, ele viu algo parecido com medo. Sofia desviou o olhar rapidamente e puxou as crianças para mais perto de si. O homem ao lado dela percebeu seu desconforto. Lançou a Ethan um olhar frio e cauteloso. Então, envolveu Sofia de forma protetora, como se soubesse exatamente quem Ethan era. Como se entendesse perfeitamente o que sua presença significava. As crianças, alheias a tudo, continuavam brincando. A menina inclinou a cabeça da mesma forma que Sofia fazia. A hora mais longa da vida de Ethan. O tempo parou. Cada fibra do seu ser gritava para que ele se levantasse e exigisse uma explicação. Por que ela o fez acreditar que estava morta? Por que abandonou tudo e o fez viver uma dor insuportável? Mas algo o manteve preso ao assento. Talvez a verdade fosse ainda pior do que a perda. Uma despedida misteriosa. A verdade escondida. O mistério de Sofia. Quando sua família desceu do trem em uma pequena estação, Ethan viu Sofia quase correndo para longe. E então, o último a sair. O homem ao lado dela parou e olhou diretamente nos olhos de Ethan. Não havia hostilidade naquele olhar. Apenas um alerta silencioso. Quando o trem voltou a se mover, Ethan finalmente conseguiu respirar. Mas sua mente estava tomada por 1000 teorias. A Sofia que ele conhecia nunca fugiria sem motivo.
Algo tinha acontecido naquela noite de tempestade. Sem hesitar, pegou o telefone e ligou para seu detetive particular. Não importava quanto tempo levasse nem o preço a pagar. Ele descobriria a verdade. Enquanto olhava pela janela do trem, sentia que o destino os havia reunido novamente. E desta vez, Ethan não pararia até saber de tudo. Ele gravou na mente a imagem de Sofia correndo da estação. Isso não podia ser uma coincidência. Algo aconteceu naquela noite de tempestade. O começo da investigação. Os detetives começaram imediatamente a trabalhar. Cada recurso foi mobilizado para descobrir a verdade sobre a nova vida de Sofia, sobre o homem ao seu lado e sobre as crianças. Enquanto isso, Ethan passava seus dias tentando responder às perguntas que não saíam de sua cabeça. Por que ela nunca voltou? Se estava viva, por que nunca mandou sequer uma mensagem? E o pior de tudo, o que aconteceu com ela para que agora parecesse ter medo dele? A primeira grande pista. Após semanas de investigação, os detetives finalmente encontraram o primeiro grande indício. Sofia reapareceu em um hospital poucos dias após a tempestade. Estava registrada sob um nome desconhecido. Os médicos acreditavam que ela sofria de amnésia causada por trauma extremo e choque. Mas o que mais chamou a atenção, ela não foi resgatada por um estranho. O homem que a encontrou e salvou foi Daniel Carter. Daniel Carter, o Salvador ou o Algoz. Daniel era um ex-médico militar. Naquela noite de tempestade, ele foi registrado como a pessoa que resgatou Sofia do mar. Mas se ele sabia quem ela era, por que nunca contou a Ethan segredos ocultos? À medida que os detetives aprofundavam suas investigações, começaram a descobrir pontos obscuros no passado de Daniel. Enquanto Sofia se recuperava do acidente e tentava reconstruir sua vida sem memória, acreditou em tudo o que lhe foi contado. Mas o que realmente aconteceu naquela noite? Ethan sentia que estava perigosamente perto de uma verdade que mudaria tudo. Mas que história contaram a ela? Quando Ethan descobriu a verdade, foi tomado por uma fúria incontrolável. Se Sofia não se lembrava dele, por que Daniel nunca permitiu que ele a encontrasse? Que mentira a mantivera distante por 10 anos, fazendo-o acreditar que ela estava morta? Enquanto os detetives aprofundavam suas investigações, Ethan tomou uma decisão radical. Para encerrar essa história de uma vez por todas, ele precisava enfrentar Sofia pessoalmente. Naquela tarde, ele foi até a casa que os investigadores haviam identificado. Seu coração estava um turbilhão de emoções. Raiva, ansiedade e medo. Parou diante da porta, respirou fundo e tocou a campainha. A porta se abriu. E quem apareceu foi Sofia. O momento em que o tempo parou. Quando seus olhares se cruzaram, o tempo congelou mais uma vez. Mas desta vez algo mudou. Nos olhos de Sofia, o medo deu lugar a um choque profundo. Era como se, em algum lugar nas profundezas de sua mente, ela reconhecesse a silhueta de Ethan. Ela abriu levemente os lábios e sussurrou: Ethan? E naquele instante as portas do passado se escancararam. O amor verdadeiro pode sobreviver ao tempo e ao destino. Uma única lembrança pode atravessar anos de esquecimento. Ethan conseguirá revelar a verdade, ou alguns segredos estão destinados a permanecer enterrados para sempre. Compartilhe sua opinião. Se esta história tocou você, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like e ativar as notificações. Nos vemos na próxima história inspiradora.